deve ser plana e larga. E isso é uma característica desejável para qualquer raça. É uma característica desejável para a espécie. Então, observem essa fronte plana, que permite e larga, que permite um maior afastamento dos olhos, consequentemente, um campo de visão mais amplo. Observem também que o globo ocular ele é direcionado para fora. Se eu tenho um cavalo na presença de dor, eu tenho um quadro de enoftalmia, ou seja, tem uma retração do bulbo ocular. Essa retração do bulbo ocular, ela está muito presente em quadros de dor. E eu tenho que saber diferenciar um quadro de enoftalmia para um quadro de microoftalmia, que é quando o animal tem um olho muito pequeno em relação a toda a sua órbita ocular aqui, não é o caso desse animal. Casos também de exoftalmia. Então, se eu tenho, por exemplo, um tumor retrobulbar, ou seja, na porção posterior do bulbo ocular, eu vou ter esse bulbo ocular deslocado frontalmente, deslocado para frente. Então, eu tenho aí um quadro de exoftalmia, tá? Ou outros quadros, né, de tumores aí relacionados a esse deslocamento frontal do bulbo ocular. Então, devemos observar o posicionamento do bulbo ocular, a simetria dos olhos e também, gente, devemos observar a integridade das pálpebras desse animal, tá? A pálpebra e do sistema lacrimal. Observem aqui que esse animal tem um pouquinho de secreção, mas nada que me faça, né? Eu não tenho secreção nenhuma aqui na região da fronte, do chanfro, que me faça desconfiar de alguma alteração no sistema lacrimal deste cavalo, tá? E se as pálpebras estão inchadas, né, estão aumentadas de volume, se tem edemaciação da pálpebra, é importante a gente avaliar também. E depois disso, eu devo fazer o reflexo da ameaça. Na verdade, a resposta à ameaça, porque não é um reflexo, é uma resposta cortical à presença da minha mão. Então, essa resposta ela deve ser testada frontalmente e perifericamente. Observem que toda vez que eu aproximo a minha mão, esse cavalo ele tende a fechar as pálpebras. Então, ele tem esse reflexo palpebral. É importante, quando o animal não apresenta esse reflexo, eu fazer o teste na narina ipsilateral, né, de beliscar a narina deste animal, porque eu posso suspeitar de uma alteração no nervo, no sétimo par de nervo craniano, que é o nervo facial, né, que ele inerva tanto a pálpebra quanto também aqui essa região das narinas. Então, é importante, se eu não observar esse reflexo, eu fazer essa avaliação. Esse reflexo também, ele pode ser feito na presença de um ambiente escuro e, de repente, eu ofereço uma fonte luminosa para aquele animal. Normalmente, ele tende a fechar um pouquinho as pálpebras, respondendo, né, àquele ambiente iluminado, né, de uma maneira repentina. Devo também, gente, avaliar aqui a fossa orbital, né, fazer a palpação, ver se não tem nenhuma alteração dolorosa, algum aumento de volume na região. E devo fazer a avaliação, né, principalmente do reflexo oculomotor e do reflexo bulbar também, que eu estaria avaliando aí os pares de nervo craniano quinto e sexto par de nervo craniano. Então, observem aqui que quando eu coloco a minha mão no bulbo ocular, esse animal tende a fechar a pálpebra, né, protegendo o bulbo ocular, né, protegendo o seu olho. Então, ele é absolutamente normal, são esses reflexos que eu desejo, né, observar no equino normal. Devemos avaliar também o reflexo da retina. Então, principalmente na presença da luz, e eu vou aproveitar essa luz para fazer a avaliação do ocular como um todo. Então, na presença da luz, olha, eu coloquei aqui uma lanterna de celular.
vocês vão observar que vai ter uma contração dessa pupila. E eu posso, inclusive, observar uma contração simultânea, lógico que menor, mas da pupila contralateral do outro olho. Aproveitem essa imagem para a gente observar a direção, né, da íris do cavalo, como eu falei com vocês, que ela é retangular. Observem aí, é como se fosse uma elipse horizontal, né, o que aumenta, então, o campo de visão dessa espécie. Se a gente comparar com o gato ele tem uma elipse bem vertical, né? O gato é um predador, como eu já comentei com vocês. Então, ele não precisa de um amplo campo de visão, ele precisa de um foco maior. O cavalo ele perde em foco, mas ele aumenta muito em amplitude, né, desse campo de visão aí. E observem, aproveitem aqui, dorsalmente, a retina desse cavalo, a gente consegue observar a córpora negra, né? Esses pontinhos pretos aí em cima, bem dorsal, na retina do cavalo. Eu queria aproveitar ainda, né, para vocês observarem essa coloração mais azulada, metálica, no fundo aí, bem na área da retina do cavalo, né, que se vocês observarem, é o tapete, a zona tapedal que eu falei com vocês, que ela tem essa coloração prateada justamente para aumentar a eficiência da visão noturna do cavalo. É como se aquele reflexo, aquele sinal luminoso, ele passasse 2 vezes para a retina, aumentando ainda mais a sua eficiência de visão noturna. Isso a gente não consegue observar em nós, seres humanos, mas nos animais nós conseguimos observar essa zona tapedal. Ainda devemos fazer também, gente, a avaliação do movimento do bulbo ocular. Podemos avaliar a movimentação movimentando a cabeça, ou em casos que a gente tem uma maior dificuldade de movimentar a cabeça desse cavalo, observem que ele movimenta, e ele pode até acompanhar, né, a minha mão aqui, que eu estou movimentando, e observem esse bulbo ocular se mexendo. Em caso de dificuldade em relação a isso, eu posso pegar um alimento, né, alguma coisa que atrai esse cavalo para direcionar, para fazer com que ele movimente a sua cabeça e, consequentemente, o bulbo ocular também vai estar se movimentando. Acrescentando, então, o exame clínico que vimos na prática, devemos usar também, fazer alguns exames com o uso de alguns equipamentos que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, podemos usar o oftalmoscópio com o objetivo de avaliar principalmente a retina e a extensão da córnea do animal. Devemos também, né, fazer a avaliação em casos de acometimento do sistema lacrimal, fazer a avaliação através do teste de Schimmer para avaliar a produção lacrimal, principalmente em relação ao pH dessa lágrima produzida. Podemos fazer em casos de suspeita de ulceração da córnea devido a uma lesão, por exemplo, o teste da fluoresceína. A fluoresceína é um corante, na verdade é um colírio com corante, que ele fica impregnado nas áreas lesionadas da córnea. Em caso de não observarmos lesão, nós não vamos observar essa alteração, como vocês podem ver aqui na imagem. Essa alteração verde aqui, impregnando toda a córnea. É fundamental sabermos realizar esse teste da fluoresceína. Devemos, ao colocar o colírio, ao introduzir o colírio no olho deste animal, no mesmo momento fazer a lavagem. Porque se deixamos esse colírio por um tempo maior, ele acaba impregnando toda a córnea, independente da presença ou não da lesão. Então, devemos pingar o colírio e imediatamente fazer a limpeza e prosseguir com a avaliação. Devemos considerar também
um tonômetro em casos de suspeita de glaucoma, por exemplo, que temos então alteração da pressão intraocular. Opa! Calma aí, veterinário. Não podemos continuar passando esse vídeo por aqui, né? Por causa do conteúdo. Mas quer continuar assistindo essa aula? Faça o cadastro agora no VET Profissional.